Que a paz do Senhor venha preencher o seu coração agora. Eu sou o Thiago Rodrigues e você está no canal Paz e Refúgio. Quero compartilhar com você agora alguns versículos bíblicos para motivação e que o Senhor irá falar tremendamente ao seu coração. Vamos lá? Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nesse versículo enfatiza os benefícios do homem e da mulher que confia plenamente no Senhor e deposita nele toda a esperança. Além disso, diz que é bendito, que quer dizer abençoado. É difícil, sim, confiar, mas o Senhor garante que você se chamará bendito. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nesse versículo enfatiza a confiar no Senhor, mas não de qualquer maneira, não de qualquer forma, mas de todo o teu coração. Infelizmente, há pessoas que declaram que confiam em outra, mas na realidade fica com o pé atrás. Falam que confiam, mas fica insegura ou inseguro. Mas com Deus não deve ser assim. O Senhor não quer lindas palavras que diz que confia, mas Ele quer alguém que deposite nele uma confiança completa e em todos os sentidos e momentos, e demonstra isso principalmente com suas atitudes. E ainda o versículo enfatiza: não te estribes no teu próprio entendimento. Isso quer dizer para não se fundamentar com o nosso próprio saber. Mas por quê? Simples, porque tem pessoas que vão dizer: mas eu sei como fazer, sei como agir, sei qual a estratégia que devo fazer, sei o caminho que devo seguir, mas não se fundamenta em confiar em Deus. O resultado disso são pessoas que fracassam, falham, ficam tentando muitas coisas na vida e nada dá certo, porque confiam em si mesmas e deixam de confiar no Senhor. Salmos 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nesse versículo, duas palavras se destacam: refúgio e fortaleza. Refúgio, compreendemos que é um lugar livre de qualquer ataque, um lugar protegido. Isso quer dizer que Deus é o melhor lugar seguro, onde podemos ter a confiança e a certeza que Ele nos guarda. Já quando diz fortaleza, podemos dizer que está fazendo uma analogia com os muros fortes. A intenção desses muros é proteger de qualquer inimigo. Em tempos antigos, era muito utilizado muros ao redor de cidades. Neste caso, o Senhor está dizendo: eu sou o seu local seguro. E não só isso, mas também estou ao redor de você, o guardando. E o verso termina que Deus não é apenas refúgio e fortaleza, mas também é o nosso consolo. E o mais interessante é que diz no final, na angústia. Quer dizer que por mais que estamos em Deus, guardado e protegido, isso não nos livra de passar por angústia. Porém, uma certeza é: Ele nos consola, anima, dá paz, nos fortalece porque Ele está presente conosco. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quando começamos a ler, percebemos que Deus já nos orienta. Não temas. É bem difícil não temer a problemas diários. É bem difícil não temer a angústias e problemas impossíveis de resolver. É difícil não temer quando tudo dá errado. Mas o Senhor já te responde o porquê não deve temer. Porque eu sou contigo. O Senhor é conosco. Isso não é um achismo, mas uma certeza. E ainda Deus nos diz que não precisa se assombrar. Isso nos faz entender que não precisa ficar perturbado, ansioso, preocupado. Não precisa não, porque Deus mesmo declara: eu sou o teu Deus. Nesse caso, podemos compreender que Deus está querendo nos lembrar que não estamos com qualquer pessoa. Anteriormente, Ele declarou a sua presença conosco, no começo desse versículo, mas agora está declarando o seu poder como Deus, tendo todo o controle e domínio sobre todas as coisas, nos recordando novamente: Ele tem, Ele é, Ele pode, Ele faz. Mas como às vezes somos teimosos e ficamos preocupados, o Senhor ainda nos encontra e diz: eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus te dá uma injeção de ânimo, alegria, força e sustento. Ele vai adiante contigo e ainda revigora as suas forças. Salmos 71, verso 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade.
Nesse verso, há uma certeza clara que a esperança do salmista é no Senhor. Hoje precisamos nos lembrar que em tempos de crises e de incertezas, a esperança deve estar alicerçada em Deus. E essa esperança é muitas das vezes provada, principalmente quando as circunstâncias não estão ao nosso favor. Quando você precisa de uma porta aberta e todas se fecham. Quando você quer uma resposta e tudo e todos ficam em silêncio. O mar da vida está agitado e parece que a tempestade não passa. Nessas horas, a esperança no Senhor é provada. Mas lembrando que, nesse verso, há uma concreta e duradoura confiança. Porque diz, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Nos ensina que precisamos ter confiança plena no Senhor em todos os momentos de nossa vida. Há pessoas que qualquer coisa que acontece duvida se realmente Deus vai fazer, se Deus vai mudar. A sua fé é abalada e junto dela a esperança e confiança arruinada. E como está a nossa esperança e confiança no Senhor? Será que está abalado ou permanece firme? Precisamos refletir sobre isso, porque o salmista declara que ele tem esperança e confiança. Do mesmo modo, precisamos também declarar em nossos corações e transmitir em atitudes e comportamentos o quanto que confiamos e temos esperança no Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É por observar o que tem ocorrido atualmente que é notório a ansiedade aumentando em grande escala. Várias pessoas, por estarem envolvidas repetidamente com a tecnologia, percebem as coisas fluírem rápido e até mesmo imediatas. Só que quando analisamos a comunhão do homem com Deus, as coisas não funcionam da mesma forma. Com Deus é uma palavra inevitável a ser praticada, que acaba sendo muito difícil de escapar, e aqueles que querem escapar acabam se frustrando, que é a paciência. Por isso que nesse versículo vai nos dizer que independente de sua ansiedade e preocupação, o Senhor lhe convida a entregar a Ele, colocar nas mãos dele, confiar plenamente nele e descansar. Isso não é para qualquer um, é para aqueles que creem, porque ele garante, vou cuidar de você. Isso é tão importante para nós porque tem alguns que não conseguem confiar em algumas pessoas e acabam adquirindo um sentimento de eu preciso fazer porque não confio em ninguém que possa, e se eu não fizer, nada vai dar certo. O problema disso é que, já que a responsabilidade é toda da pessoa, logo a ansiedade e preocupação também são. Por isso que Deus vai deixar claro, toda a ansiedade, nada de divisão ou separação dessa ansiedade que te causa, é completa. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nesse versículo é enfatizado que as coisas que ocorrem ou ocorrerão serão de beneficência para aqueles que amam a Deus. Isso é tão importante atualmente porque muitas pessoas acreditam que se tudo em sua vida está bem, você tem o que quer, conquista o que quiser e nada tem falta, esse seria o bem de Deus. Mas precisamos entender que esse versículo não está condicionado apenas para as pessoas que têm tudo, mas aquelas que acham que não têm nada, por conta das situações que ocorrem em sua vida. Quando parece que nada dá certo, são para essas pessoas, porque Deus está querendo dizer, você me ama? Então para você, as coisas vão contribuir para o seu bem. Vale lembrar que aquele que ama a Deus de todo o coração, crê que Ele é bom e sabe que o seu agir é perfeito, compreende que é vitorioso de qualquer forma, porque é o que Romanos capítulo 8 e versículo 37 diz. Mas, além disso, quando você está na direção de Deus, muitas coisas ao seu redor acabam dando certo, que você mesmo fica impressionado, pois nem mesmo você acreditava. Sabe aquele momento que parece impossível e do nada acontece? É porque o Senhor é na sua vida. Quando aceitamos o chamado do Senhor, você vê as coisas contribuírem, acontecerem, se encaixarem. Isso é para aqueles que exercem duas atitudes importantíssimas, os que amam a Deus e os que são chamados. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus, nesse versículo, se considera em três aspectos importantes: caminho, verdade e vida. Vamos entender um pouco mais. Quando Jesus fala que é o caminho, quer dizer a única opção de trajetória para ir ao Pai.
Você pode pegar atalhos na vida terrena para chegar ao seu destino, mas para chegar ao Pai apenas por Jesus. A verdade quer dizer o esclarecimento e a revelação de todas as coisas. Sobrepõe em qualquer religião ou tudo que você tenha aprendido fora dos parâmetros da palavra do Senhor. Isso quer dizer que, se você aceita Jesus, você não precisa ir a nenhum outro lugar para completar a sua salvação. Jesus é o suficiente e verdadeiro para preencher a sua alma por completo, pois Ele é a verdade. Quando se retrata a vida, podemos perceber que Jesus se relacionou com a nossa essência, a nossa própria vida. E se compararmos com o mundo exterior, percebemos que tudo que não há vida é sem graça, sem ânimo. Não há um aspecto bonito e que chama a atenção. Mas o que precisamos ficar atento é que Jesus disse que Ele é a vida. E não, eu tenho a vida. Isso quer dizer que você e eu precisamos da vida, mas Jesus não precisa, porque Ele é a vida. Ele que domina a vida, por isso que a morte não pôde o vencer. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É normal nós ficarmos preocupados com diversas coisas, muito comum isso, e Deus conhece as nossas personalidades, e por saber, Ele nos alertou para algo muito importante. Perceba, Jesus não diz, buscai primeiro as coisas que Deus pode fazer, mas Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Por quê? Por que buscar o reino de Deus? Reino significa governo, reinado, ou ação de reinar. Podemos entender que Jesus estava querendo dizer que precisamos buscar a Deus para que Ele reine completamente em nossa vida. Isso é bem diferente em comparação com alguns motivos que muitas pessoas acabam ensinando. Alguns falam para buscar a Deus para ter algum benefício ou conquista, mas Jesus está querendo dizer que não é buscar para ter uma casa, um carro, um emprego, um apartamento e por aí vai. É buscar para que Ele reine em vocês. E lembramos que isso não é fácil, porque o reinar é o Senhor tomar conta de tudo. Você quer tomar uma atitude, mas você lembra que não é mais o seu querer. Precisa ser o querer do Senhor também. Você tem um sonho? Que bom! Mas precisa ser o sonho de Deus também. Não pode haver uma controvérsia entre o querer do Senhor e o seu, porque se tiver isso, não é o reino de Deus. Mas quando entendemos e vivemos o reino de Deus, o restante, a palavra de Deus garante, vão ser acrescentados. Salmo 121, verso 1 e 2. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é um dos versículos mais conhecidos que podemos aprender muito sobre ele. Quando o salmista diz, eleva os olhos, podemos observar que ele muda a posição para onde está olhando e se direciona para os montes. Isso traz para a nossa vida espiritual um grande aprendizado, porque muitos estão olhando para o chão, olhando em volta, olhando o que as pessoas estão dizendo, olhando o que está aqui nessa terra. E a primeira coisa que o salmista fez é mudar o seu olhar. E é o que precisamos fazer, porque o nosso olhar e a observância em diversas coisas no mundo podem nos fazer distanciar de Deus. E para resolver, precisamos olhar para os montes, porque são lugares altos, pois simboliza a grandeza e o poderio de Deus, e nos demonstra que Ele está acima de todas as coisas. E para afirmar isso, ainda o salmista pergunta, de onde me virá o socorro? No momento mais difícil e complicado de nossa vida, pode ter certeza que a melhor alternativa é olhar para Deus e conversar com Ele, porque é dele que vem o seu socorro. Tanto que o verso termina, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E que possamos ter essa convicção tão plena que o nosso socorro vem de Deus. Não importa o que tenha acontecido em nosso redor, Ele nos garante que precisamos confiar nele. Eu creio que esses versículos de alguma forma falaram fortemente ao seu coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E eu fico por aqui, aproveite e compartilhe esse vídeo com mais alguém, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima!